Olá, meus amigos, mais um capítulo, né, desse programa aí, A Hora do Mestre Márcio Caldas. No último programa, trabalhamos com a lei de trânsito, falando de alguns crimes relacionados ao trânsito, porém o tema é fecundo, é vasto, então não conseguimos esgotar. Primeiro, no programa anterior, a gente falou do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, falamos de crime de lesão corporal culposa, omissão de socorro, fuga do local de acidente para se eximir de responsabilidade civil ou penal. Falamos basicamente desses crimes. Hoje nós vamos complementar esse trabalho iniciado semana passada e começaremos falando sobre o crime de embriaguez na condução de veículo automotor. Nós vamos dar uma analisada aqui no dispositivo da Lei 9.503. A gente vai só fazer uma abordagem histórica, digamos assim. A Lei 9.503 é a lei que foi editada em 97. Ela foi editada para estabelecer regras de trânsito e aí prevê os crimes de trânsito. No artigo 306, original, que surgiu com a edição da lei, punia a conduta de conduzir veículo automotor em via pública sob influência de álcool, gerando perigo de dano. Então, para que uma conduta humana, para que alguém fosse enquadrado nesse crime, tinha que reunir esses elementos: está na condução de veículo automotor em via pública, ou se via privada não tinha crime, sob a influência de álcool e tinha que estar gerando um perigo de dano. Ou seja, se estivesse conduzindo embriagado de forma normal, sem estar com uma velocidade excessiva, sem estar furando semáforo, sinal vermelho, sem estar subindo em calçada, zigue-zagueando, sem estar na contramão, ou seja, se estivesse embriagado, mas conduzindo de forma normal, haveria uma infração administrativa de trânsito, mas não haveria infração penal, não haveria crime. O legislador, querendo endurecer, o que ele fez? Aprovou a chamada lei seca. E essa lei seca, que vem endurecer o tratamento ao motorista que conduz veículo automotor sob influência de álcool, acabou que endureceu administrativamente, multa, apreensão de veículo, apreensão de carteira, perda de pontos, mas acabou dando um tiro no pé no aspecto penal. Quis endurecer, acabou amolecendo para o criminoso. Por quê? Antes dessa alteração da lei seca, que alterou a lei 9.503, que alterou o Código de Trânsito brasileiro, bastava duas testemunhas, um vídeo, um exame clínico do médico que ia perceber pelos sinais de embriaguez. Bastava o delegado conseguir reunir elementos que apontassem para uma pessoa embriagada. E o testemunho, né, de policiais, de pedestres, apontando que a pessoa dirigia de modo perigoso. Mas a lei de trânsito foi alterada com a famosa lei seca e, ao invés de endurecer criminalmente, acabou amolecendo. Por quê? Por que amoleceu? Porque abrandou. A intenção não era essa, mas por um defeito de técnica, de política criminal, escolheu o texto errado. O legislador acabou dizendo que o crime de embriaguez agora seria conduzir veículo automotor com uma concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Esse era o crime. E o problema é o seguinte: como é que prova testemunhal, como é que o médico, o perito médico legal, vai poder olhar para o criminoso, que é um criminoso que dirige embriagado, vai olhar para o criminoso
e vai estar nitidamente os sinais de embriaguez, a fala pastosa, a face congesta, o andar cambaleante, desorientado no tempo e no espaço, sem coordenação motora. Está nítido que estava embriagado, mas se não tivesse um exame de sangue para atestar essa concentração de álcool por litro de sangue, ou se não houvesse o exame feito pelo aparelho conhecido como bafômetro, que a gente, na verdade, é um apelido, porque o nome técnico é etilômetro. Se não tivesse a coleta do ar alveolar ou do sangue, não teria como prova testemunhal, nem o perito médico, atestar que tem 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Ou seja, não conseguia provar que aquele indivíduo praticou aquele crime. O leigo, de repente, não vai entender. O pessoal de casa, de repente, vai ficar surpreso. Pô, mas está na cara que o indivíduo está embriagado. Sim, mas em direito penal, existe uma garantia do cidadão, que não adianta o delegado, o juiz, o promotor querer rotular uma conduta como criminosa. Quem tem que dizer o que é crime é o legislador. É o princípio do lex populi. O legislador tem que dizer. Então o legislador tem que descrever todas as características que aquela conduta tem que apresentar para você poder falar em crime. E o legislador descreveu, alterou o Código de Trânsito em 2008, querendo endurecer, e aí descreveu conduzir com concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O que acontece? A imprensa noticiando que ninguém era obrigado a produzir prova contra si, que para os técnicos, para o estudioso, para o concurseiro, é o princípio do nemo temer por ceder tegere. É um princípio que traduz uma garantia de que eu posso até produzir prova contra mim, mas se eu quiser, voluntariamente, eu não posso ser obrigado. Então a imprensa começou a noticiar que aquele indivíduo não era obrigado a soprar o bafômetro. Então o que acontecia? A polícia parava o indivíduo, conduzindo embriagado, pedia para ele assoprar o etilômetro e ele não assoprava. O que acontecia? Administrativamente ele poderia ser infracionado, multado, carteira apreendida, veículo apreendido, mas criminalmente o delegado não podia fazer nada. Porque o delegado só pode prender em flagrante se estiver com prova da materialidade de um crime. E como é que prova que tem 6 decigramas de álcool por litro de sangue? Só se fizesse o exame de sangue ou 0,3 decigrama de álcool por litro de ar, que seria a concentração que tinha que estar presente no ar alveolar. Mas se o indivíduo não soprasse o bafômetro e nem tivesse o exame de sangue, não tinha como comprovar que aquilo que está na lei estava acontecendo. Logo, muitos indivíduos acabavam se beneficiando desse defeito de redação do texto que prevê a conduta criminosa, e a impunidade graçava, reinava. E a lei seca, que veio para combater os crimes de trânsito, os elevados números de homicídio, acabou que não produziu esse impacto, porque a péssima redação da lei favoreceu o criminoso. Dezembro de 2012, depois de muita crítica a essa alteração, o legislador ele reagiu. Então, em dezembro de 2012, o legislador alterou de novo o Código de Trânsito, mais uma vez alterou, e melhorou a redação. Agora, o 306, ele não prevê na cabeça do artigo, no caput, a necessidade de que o criminoso esteja com a concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, melhorou a redação e aí municiou os órgãos de persecução penal, a polícia, o Ministério Público, para efetivamente um instrumento para prender, para iniciar ação penal e para punir esses criminosos.
que matam famílias. Então vamos dar uma olhada na nova redação do artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Bom, aqui melhorou, porque antes a redação era conduzir veículo automotor com a concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, e ficava esbarrando nessa questão de como que prova que tinha 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Agora o crime é outro. O tipo penal, o tipo de comportamento proibido pela lei penal, recebeu uma nova roupagem. Agora o que se proíbe é conduzir o veículo automotor sob influência de álcool, com a capacidade psicomotora alterada. Existe uma região do cérebro que controla nossos movimentos. E a substância alcoólica ou outra substância de efeito psicoativa, psicotrópica, como drogas ilícitas, maconha, cocaína, isso pode alterar o controle que o nosso cérebro exerce sobre os movimentos. Então a gente perde a coordenação motora, a gente perde noção de espaço, a gente perde tempo de reação, a gente altera a percepção dos dados da realidade. Então, se ficar comprovado que a substância alcoólica ou de efeitos análogos, drogas ilícitas, alterou a capacidade psicomotora, você já pode enquadrá-lo no crime definido no artigo 306. Ficou mais fácil de combater o criminoso agora, porque eu não preciso necessariamente provar que tem 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Basta eu provar que o indivíduo está com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou de substância análoga. Então a prova testemunhal pode presenciar. Os próprios policiais que fazem a abordagem podem atestar. O camarada estava completamente embriagado. Você pode encaminhar para o perito médico legal, e o perito médico legal ele vai fazer uma série de exames clínicos e vai concluir. Ele está embriagado, porque a fala está desconexa, está desorientada no tempo, no espaço, está com odor etílico, está com os olhos vermelhos, sonolência. O perito médico legal vai atestar. Até vídeos, imagens de circuito de TV pode servir de prova. Então agora sim o legislador reagiu e nos municiou com um instrumento mais eficaz. Só vou falar alguns detalhes que interessam mais para o técnico, mas para o cidadão de casa que quer ficar bem informado também é interessante. O crime é conduzir veículo automotor sob influência do álcool. Eu pergunto, o que é veículo automotor? Eu enchi a cara de cachaça, estou conduzindo minha bicicleta, completamente alucinado, sem coordenação motora, eu caio, eu atropelo, percebe-se que minha capacidade psicomotora está alterada, mas eu estou em cima de uma bicicleta. Bicicleta não é veículo automotor, é veículo de propulsão humana. Ou eu estou conduzindo minha charrete, tem meu burrinho, meu cavalinho, puxando, eu estou conduzindo. Eu estou também com influência de álcool. E aí, posso ser enquadrado? Não. Não, porque charrete é veículo de tração animal. Agora, o que é veículo automotor? No anexo 1 da Lei 9.503, anexo 1 do Código de Trânsito traz algumas definições e define o que é veículo automotor. Então, você tem nosso automóvel, carro, motocicleta, ônibus, caminhão, trator, veículo automotor.
eu bebi uísque na minha lancha e estou conduzindo a minha lancha, meu jet ski. Estou com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool. Posso ser enquadrado no artigo 306 do Código de Trânsito? Não posso. Por que não? Porque a Lei de Trânsito, a Lei 9.503, ela veio regulamentar a circulação de veículos terrestres. Então, não entra os veículos aquáticos. Eu posso até enquadrá-lo num crime uma contravenção de direção perigosa. Artigo 34 da Lei das Contravenções. Mas conduzir jet ski ou qualquer outra embarcação sob influência de álcool não dá para enquadrar nesse dispositivo, no artigo 306, não dá. Mas uma pergunta que poderia surgir, bom, e essas famosas cinquentinhas, essas pragas que inundaram, invadiram nossas ruas e que causam muito acidente? Eu estou completamente embriagado em cima da minha cinquentinha. Posso ser preso porque estou conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada? Tecnicamente, não posso ser enquadrado. Tecnicamente, ciclomotor, que é o nome técnico das famosas cinquentinhas, não é considerado veículo automotor. Ué, ciclomotor não é veículo automotor? Não é. Por que não é? Porque a lei definiu o que é veículo automotor e deu uma outra definição do que é ciclomotor. Então, o entendimento que predomina é que ciclomotor não é veículo automotor. Então, se eu conduzo minha cinquentinha, meu ciclomotor, sob influência de álcool, com a capacidade psicomotora alterada, não temos a contravenção. Melhor, não temos o crime de conduzir veículo automotor embriagado. Bom, nós vimos também o seguinte: na redação original do Código de Trânsito, artigo 306, quando foi editada a Lei 9.503, ao descrever a conduta criminosa de conduzir veículo automotor embriagado, descrevia um elemento espacial. Como assim um elemento espacial? Só haveria o crime de dirigir embriagado se eu estivesse em via pública. Agora, com a lei nova e desde a lei seca, o legislador, ao reformular o conceito desse crime, eliminou essa expressão em via pública. Para o técnico, isso significa o seguinte: via pública não é mais elementar do tipo penal. Tá, e o que isso significa na prática, para o cidadão de casa entender? Significa que se eu conduzo um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool em via pública, tem um crime, mas em via privada também. Estou na minha fazenda dirigindo meu carro, minha moto, completamente doido por causa do álcool, tem um crime. Estou conduzindo no estacionamento de um shopping que é privado, também temos o crime. Estou conduzindo o veículo nas ruas internas do condomínio fechado, temos o crime. Porque agora o legislador não exige mais, para a configuração do crime, que a conduta seja praticada em via pública. Então, tanto em via pública quanto em via privada. Uma outra mudança que foi feita procurando endurecer o trato desse tipo de criminoso é o seguinte: na redação original do artigo 306, que define esse crime, exigia que para haver crime, aquele condutor embriagado tinha que estar gerando perigo de dano. Então, o delegado, para prender em flagrante, tinha que pesquisar com os policiais, com quem trouxe o indivíduo até a delegacia, como é que estava dirigindo o condutor embriagado. Porque se os policiais ou outras testemunhas ou outras provas acabassem por demonstrar que ele dirigia de modo cauteloso, normal, não tinham o que fazer. Porque antes, o crime de embriaguez era
chamado, classificado, isso interessa para o técnico, para o estudante, como crime de perigo abstrato. Melhor, crime de perigo concreto. Então só haveria o crime se fosse demonstrado que ele conduzia de maneira perigosa. Porque se ao contrário as evidências apontassem que ele dirigia de um modo normal, não teria crime. Teria infração administrativa, multa, apreensão, ponto na carteira, mas não haveria infração penal, não haveria crime. Agora a lei endureceu, porque vai existir o crime, vai configurar o crime, ainda que o indivíduo embriagado esteja dirigindo de modo normal. Logo, para a caracterização desse crime, para a existência desse crime, não importa se esse condutor embriagado efetivamente causou um perigo de dano ou não chegou a causar. Em outras palavras, tanto faz se ele estava gerando perigo de dano ou não, se dirigia normal ou não. Basta demonstrar que ele estava com capacidade psicomotora alterada, suficiente para a condenação. Então, para o técnico, qual é o recado? Antes, tratava-se de um crime de perigo concreto, em que o promotor, para denunciar e conseguir a condenação, tinha que provar que aquele condutor causou perigo. Alguém. Agora não, virou crime de perigo abstrato, ou seja, o legislador já presume que há um perigo, só pelo fato de ele estar conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Logo, não interessa mais para a configuração do crime se de fato causou perigo ou não. Agora, na prática, se efetivamente ele causou um perigo, bateu em 10 carros que estavam estacionados, entrou na contramão, se efetivamente ele causou um perigo, isso vai influenciar na quantidade de pena, mas na caracterização do delito não precisa nem ter havido perigo concreto, que a lei presume. Bom, falando em pena, vou mais uma vez voltar ao artigo 306 para que a gente vê a pena que é aplicável ao autor desse crime. O artigo 306, ele fala: pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Essa pena de 6 meses a 3 anos faz com que esse crime extrapole a competência do GCRI. O que é GCRI? GCRI é o Juizado Especial Criminal. Todo crime cuja pena máxima prevista em lei é superior a 2 anos sai do juizado especial e vai para o juízo comum. A lei dos juizados, a lei 9.099, editada em 95, ela previu uma categoria de crimes, chamado de menor potencial ofensivo, e definiu que seriam aqueles crimes cuja pena máxima não excederia 2 anos. E previu uma série de benefícios para o autor desse crime. Por exemplo, composição civil dos danos, com poder de extinguir a punibilidade, transação penal, suspensão condicional do processo e uma medida descarcerizadora. Como assim? Ele era flagrado, mas assina um papelzinho, um termo de compromisso e ia embora para a rua. Respondeu o inquérito em liberdade. Mas no crime de embriaguez, a pena máxima é de 3 anos. Extrapola o conceito de infração de menor potencial, logo o indivíduo é preso em flagrante. Porém, cabe fiança, mas é preso em flagrante. E para o técnico fica aqui a dica: trata-se de crime de médio potencial ofensivo. Crime de médio potencial ofensivo é aquele cuja pena mínima não é superior a 1 ano. E qual a importância prática? Que infração de médio potencial ofensivo cabe um benefício chamado suspensão condicional do processo. Ele é denunciado, mas o processo fica suspenso durante um prazo, ele aceita algumas condições que serão impostas, cumpriu as condições naquele período de prova, extingue a punibilidade, sem ter desenvolvido o processo, sem ter condenação,
continua primário. Então é um baita benefício, que cabe ao autor do crime de embriaguez. A gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco nós retornaremos.